Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, que hoje quer mostrar a realidade dos refugiados no Brasil. Se você tem dúvidas, se você quer participar com a gente, mande seu comentário. Nosso telefone está aparecendo aí no seu vídeo, se preferir, nosso e-mail, açãonacional@rs21.com.br. No último bloco, nós vimos aí a história de um menor de idade que chegou ao país desacompanhado, chegou aqui sem mesmo saber onde é que estava, sem saber falar a língua, totalmente perdido, né, padre? Isso é comum lá na Cáritas? É comum vocês receberem situações como a desse jovem que a gente acompanhou? É comum. É comum várias pessoas serem colocadas dentro de um voo ou do navio para preservar a vida delas. E quando elas chegam no Brasil, como a deste garoto, vê tantos brancos e onde eu estou? Começa a ouvir a nossa língua portuguesa, que língua é esta? Né? Várias pessoas não sabiam que estavam vindo para o Brasil. Porque Nem para que país estavam indo? Nem que país, né? Não, podia ter ouvido já falar do Brasil, mas não sabiam que estavam vindo para o Brasil, porque foram colocadas, né, para preservar a sua vida, para salvar a sua vida, como nós vimos a deste garoto. São muitas as histórias contadas na Cáritas, nestes aspectos, nesse sentido. Eles chegam, inclusive, abalados psicologicamente pelo drama que passaram. Nesse caso, o rapaz contou, ele viu o pai, ouviu pelo menos os tiros, né, que mataram o pai, os soldados entrando na casa dele. Hoje ele não sabe da família e quando ele come, ele quer lembrar se a família dele também está se alimentando, quando ele dorme, enfim. E cada gesto que ele tem, ele se lembra da irmã, de toda a família. Como a Cáritas trabalha nesse sentido? Existe esse atendimento psicológico, emocional? Da onde começa o atendimento com essas pessoas? O atendimento da Cáritas, o acolhimento que a Cáritas faz é bastante amplo. A Cáritas não abriga as pessoas. A Cáritas trabalha com uma rede de parceiros. Então, quando um adolescente, ou quando uma mulher grávida, ou quando um homem, quando qualquer pessoa chega na Cáritas, nós buscamos, se ela ainda não tem um lugar para dormir, para comer, nós buscamos com a rede de parceiros o abrigamento dessas pessoas. Então é muito comum buscarmos esse abrigo na casa dos migrantes, que é dos padres escalabrinianos, dos padres carlistas. Se são mulheres, nas Irmãs Palotinas, na Casa das Mulheres Nossa Senhora das Graças, no Arsenal da Esperança, que também é ligado à Igreja Católica. E depois, se não tem nesses lugares, então buscamos a rede pública. Mas nós ligamos para esses lugares e geralmente as pessoas saem da Cáritas já com um direcionamento de onde ela vai passar a noite. Se são pessoas que estão em altíssima vulnerabilidade, e aí entende-se mulher grávida, pessoa doente, uma mulher com 2 ou 3 crianças, então nós oferecemos a ela, se não conseguimos para aquela noite um abrigo, nós oferecemos para ela um abrigo pago, né? Um hotel, alguma coisa... que a própria Cáritas providencia, com os recursos dos 2 convênios que a Cáritas tem, que é um com o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e o outro que é com o Ministério da Justiça, pelo CONARE, Comitê Nacional para Refugiados. E depois disso, né, depois da pessoa abrigada, alimentada, então nós vamos buscar que ela esteja documentada. Quer dizer, a necessidade ela vem do princípio mais básico, né, padre? Desde a alimentação. A preocupação é com isso primeiro. Primeiro. Garantido isso, então nós vamos buscar a assistência, a integração, curso de língua portuguesa, os documentos. E se a pessoa, o adolescente, o menor de idade, a mulher ou o homem, ele chega numa situação muito fragilizada psicologicamente, nós temos uma psicóloga e um psiquiatra que orienta, né, que ouve estas pessoas. Se o caso dela, né, se a situação dela for muito grave, então nós buscamos
um outro parceiro, que é o IPQ, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que aí tem o atendimento hospitalar, médico, né, muito mais eficiente e apropriado do que a Caritas. Mas nós trabalhamos com essa rede de parceiros. A Caritas, ela pertence à Igreja Católica, hoje é um organismo dentro da Igreja Católica. Sim, a Caritas é um organismo da Igreja Católica Apostólica Romana, está presente no mundo inteiro, se eu não me engano, em 164 países, está presente no Brasil como Caritas Nacional, no Estado de São Paulo como Caritas do Estado de São Paulo e na Arquidiocese. E cada diocese tem o dever, tem a possibilidade ou o direito de criar a sua própria Caritas. Nós estamos falando da Caritas Arquidiocesana de São Paulo. Esse trabalho que a Caritas Arquidiocesana de São Paulo faz de acolhimento a pessoas refugiadas, a Caritas do Rio de Janeiro também faz e a Caritas de Manaus também faz esse trabalho. Também faz esse trabalho em Brasília o IMDH, Instituto de Migrações e Desenvolvimento Humano. E no Brasil, as pastorais sociais, onde se encontram refugiados ou migrantes, a Igreja Católica sempre está presente. Padre, o pedido de refúgio, ele deve começar ainda no país estrangeiro ou ele pode começar a ser feito aqui no Brasil mesmo? Ele deve ser feito no Brasil. A pessoa tem que estar em território brasileiro para solicitar ao governo brasileiro o refúgio. E ele solicita através de um pedido formal feito à Polícia Federal, no aeroporto, ou no Porto de Santos, ou em qualquer Polícia Federal do Brasil. Ele é ouvido pela Polícia Federal, ele preenche um questionário. Depois, esse questionário, esta oitiva que a polícia faz, ele é enviado para o governo brasileiro, junto com documentos que as Caritas ou o IMDH junta dessas pessoas. Laudo psicológico, né, porque às vezes ela está tão traumatizada, ou o que a gente chama de síndrome pós-traumática, que ela tem uma confusão mental muito grande. Então, por vezes, é difícil saber se ela realmente tem um fundado temor. Então, nós juntamos esses documentos e apresentamos ao CONARE, o CONARE é o Comitê Nacional para Refugiados, e este comitê é que julga se essa pessoa é ou não refugiada. O comitê é um órgão do Ministério da Justiça, é formado por 5 ministérios, a Polícia Federal e um membro da sociedade civil. Então, essas 7 pessoas, né, depois de muita discussão e depois de muitas provas, reconhece a pessoa como refugiado ou como refugiada. Inclusive, essa foi a dúvida, o questionamento do nosso telespectador, o João Lourenço. Obrigada pela participação com a gente mais uma vez, João. E isso que ele questionou, se o governo federal e a igreja trabalham juntas nesse sentido, ou se, por exemplo, esses refugiados, eles ficam na fiscalização da Polícia Federal até receber assistência do governo, ou se a igreja chega diretamente nessas pessoas. As pessoas chegam à igreja, né? As pessoas chegam à igreja, as pessoas chegam à Caritas, como nós ouvimos no relato, né, do jovem da reportagem anterior. Ele chegou em Santos e disseram para ele, vá para São Paulo. Né? Em São Paulo disseram, fala para aquele policial, refúgio. Então é muito comum a Polícia Federal ou outras polícias na Praça da Sé, em vários lugares da cidade, saber que se fala língua estrangeira, pode estar numa situação de refúgio, né, de necessidade de proteção do governo brasileiro, então essas pessoas são levadas à Caritas, né, ou elas indicam a Caritas. Então, a Caritas, nós não vamos atrás dessas pessoas, mas essas pessoas vêm à Caritas. Com relação ao povo sírio, né, eles vinham enfrentando dificuldade para conseguir chegar aqui ao Brasil, mas nessa semana o governo brasileiro prometeu diminuir aí as exigências da entrada dos sírios aqui, e já são 2 milhões de sírios refugiados em todo o mundo. Nós podemos dizer que é a maior tragédia em termos de refugiados no mundo, agora mais precisamente, mais atualmente com a Síria, padre? É isso que estamos ouvindo dizer, né? O número de refugiados sírios é muito grande,
né, sobretudo na região do Líbano e da Jordânia, porém, uma porcentagem significativa de sírios tem buscado outros lugares do mundo, e um desses lugares é o Brasil, por conta da comunidade síria e libanesa já presente no Brasil de longa data. Então, por ligação de parente, por ter visitado um dia o Brasil, né, por ter amigo aqui, claro que tem que sair do país porque lá corre o risco de morrer, a sua vida está ameaçada. Então, é comum procurar um lugar onde já se tem alguém conhecido. Então, muitos sírios procuram o Brasil por essas razões. Agora sim, a semana passada foi aprovado pelo Comitê Nacional para Refugiados, né, uma resolução que facilita ou que exige menos documentos para que os sírios possam vir para o Brasil, sobretudo se já tem um membro da família refugiado aqui no Brasil. Inclusive, a nossa equipe também conversou com 2 refugiados sírios. Vamos acompanhar essa entrevista. O levante contra o presidente Bashar al-Assad já fez 2 milhões de refugiados na Síria. A maioria tenta reconstruir a vida em países vizinhos. Mas apesar de 10 mil quilômetros separarem o Brasil do Oriente Médio, nós já entramos na rota de refúgio. O Brasil é uma mãe. É a coisa mais importante, a receptividade. As pessoas são muito receptivas, muito generosas. A população síria já corresponde a 6% dos refugiados do país. De 17 refugiados em 2011, o Brasil possui agora 261. O agente de turismo Abdul chegou ao Brasil sozinho há 11 meses. A maior parte da família conseguiu deixar o país. Apenas o pai e a irmã permanecem na Síria. Meu pai e outras irmãs estão em Alepo, na Síria. Mas eles mudaram porque a casa do meu pai está destruída. E a casa da minha irmã também. Longe dos filhos que estão morando em Nova York com a ex-mulher, ele tenta reconstruir a vida como professor particular de inglês e árabe. Eu tenho saudades da minha família, dos meus filhos, e não posso vê-los agora. Diferente de Abdul, que chegou ao Brasil há poucos meses, Mahmoud saiu do país ainda jovem. Antes da guerra começar, o exército sírio que alimenta o conflito também colaborou para o refúgio da população. Mahmoud se recusou a servir às Forças Armadas. O alistamento é obrigatório por 2 anos e meio no país. Eu estava trabalhando e, ao mesmo tempo, eu não queria ir para o exército, porque o exército só recruta os sírios para proteger o presidente e a família dele. Por desafiar a lei, perdeu o passaporte. Sem o documento, não pode ser recebido em nenhuma embaixada. Eu não posso visitar minha embaixada nem meu consulado. Eu não posso ter um novo passaporte porque todo mundo sabe meu nome. Ele chegou ao Brasil há 2 anos depois de passar por vários países árabes. Tanto tempo longe da Síria não impede que ele sinta saudades. Eu sinto falta da minha família. Faz 7 anos que não vejo eles. Meus pais já morreram. Meus amigos, minha antiga casa, nossa rua, você sabe, mesmo se você viajar para qualquer país, seu coração continua no seu país, sua memória, sua história. Participe com a gente por telefone ou pelo e-mail do Ação Nacional. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco falamos sobre o Papa Francisco e os refugiados e também o trabalho da Cáritas no acolhimento a essa população. Não saia daí.